Hoje eu vou começar pegando a ponta do fio, da meada vou fiar o mais duro desafio, tirando do meu pensar as recordações de um rio, onde não vinha navio ou grande embarcação, passear em dia quente aqui na nossa região, e as bananeiras serviam para a nossa diversão. A grande animação do povo do meu lugar tornou-se decepção, ver o rio se acabar, chegou a poluição e começou a degradar. Muita gente a jogar lixo em suas barrancas, galerias com as bocas maiores que as das carrancas, botando esgoto para dentro do leito de areias brancas. Mas se as chaves das trancas, ou mesmo dos cadeados, que param a poluição em meus domínios guardados, duvido que nossos rios seriam contaminados. Os homens são tresloucados, porcos cruéis, imundos, devorando os nossos rios, o combustível do mundo, devorando o leito raso, devastando a fonte profundo. E o meu desejo é profundo de novamente poder usufruir desse rio, que em silêncio viu nascer esse adulto contrito por hoje lhe ver morrer. A mente põe-se a ferver, tentando um dia lembrar das vezes que mãe levou-me nas margens para lavar, com poucos meses de vida. O meu desejo é profundo. A mente põe-se a ferver, tentando um dia lembrar quantas vezes mãe levou-me ao rio para banhar, com poucos meses de vida nas margens para lavar. Cresci vendo ela lavar roupa para nosso sustento, na claridade do fato, não via o seu sofrimento, pois para mim o dia inteiro era só divertimento. E os meus melhores momentos vejo em autorretrato, que na mente me aflora, na claridade do fato, do banho, da pescaria, nas margens do meu regato. O anzol era o artefato que mais se utilizava, porque na realidade o que mais nos agradava era pegar peixe nas locas quando a gente mergulhava. Olha os peixinhos aí, ó. Show, meu. Embaixo d'água ficava, catucando com a mão, o peixe se aperreava com aquela invasão, bastava poucos mergulhos para garantir o pirão. Era uma competição para se medir o valor. A coragem e a virtude revelava o pescador, o prêmio era o respeito ao grande mergulhador. A saúde e o vigor era o rio que cedia, porque na realidade... Porra, é essa? Isso aqui é muito pequeno. A saúde e o vigor era o rio que cedia. A convivência diária com sua areia macia fortificava o corpo e toda a nossa anatomia. Frequentemente passava todo dia a lavadeira, o oleiro que fazia tijolos para a caeira, roceiro e lavrador tirou do rio para a feira. Coco, peixe, macaxeira, batata, manga, feijão, graviola, girimum, milho, caju e limão, cajarana, saputi, umbucajá e mamão. As águas do ribeirão, muitos motores puxavam, e naquelas terras férteis as plantações aguavam. Num equilíbrio comum que a todos agradavam. Os moleques inventavam de ali fazer sua praça.
para pegar camaleão sem instrumento de caça, juntava quatro bananeiras e fazia uma barcaça. Repete essa parte? Não ou sim? Fica com o cordel na mão. É mesmo. A leitura. Pode levantar um pouco o chapéu. Fica muito fácil. E a meninada com raça percorria o arvoredo. Outros desciam o rio naquele rústico brinquedo, pegando iguanarisca que se atirava com medo. Saía de casa cedo para essa aventura e lá pro final do dia era grande a fartura, o peixe cozido com coco e o camaleão na fritura. A farofa uma gostosura que Maria preparava, mas gostoso o pirão que quando a gente sentava os cachorros não comiam porque nem espinha sobrava. À noite a turma pescava um peixe de vorazira e quando a gente sentava... À noite a turma pescava um peixe de vorazira, agarrando o anzol na armadilha caíra, numa luta desleal do pescador e a traíra. A lua cheia saíra com a sua formosura, encerrava-se a pesca com a sua luz de ternura, seguíamos no areal, limpo com sua brancura. A areia era pura, como o rio também era. E na vargem ribeirinha, a meninada era fera, gozavam dessa riqueza, morando numa tapera. Ali a grande paquera era a mesma natureza. O arvoredo sobre o leito só aumentava a beleza e os banhos matinais, descendo nas correntezas. Foi quando a incerteza calou-me qual ferradura, o lixo comeu no centro, deixando a água impura, o progresso botou o rio no centro da sepultura. Com essa mudança dura, começou a evasão. A natureza tentou limpar o leito em vão, com a cidade insistindo em sua exterminação. Foi o peixe para o sertão procurar algum açude. Camaleão deu no pé com esse ato tão rude e riu a implorar: socorro, alguém me ajude! É preciso atitude, agir com boas maneiras. Esses problemas que atingem as bacias brasileiras emaranham água boas às cicutas matadeiras. As culturas das ribeiras, nascidas nos lamaçais, assim como os nossos rios, em seus constantes ais, pedem a netos e filhos em memória de seus pais. Os rios sofrem demais, tirem-nos desse sofrer. Despolua nossa água, tá difícil perceber, o líquido está se acabando, já tem gente reciclando, não deixe o rio morrer. Então, dando continuidade à nossa oficina, a gente apresentou para vocês o cordel Fio do Rio. Então, esse cordel ele foi escrito em novembro de 2005 e teve sua primeira edição em dezembro de 2005. A sua segunda edição também foi em dezembro, mas só do ano 2006. Então, como eu já falei antes, ainda dentro da contextualização da literatura de cordel, quando a gente fala de métrica, rima e oração, vale a pena salientar que a gente escolhe a temática. E dentro daquela classificação quanto a ciclos, hoje a temática que nos remete ao meio ambiente é uma das mais comuns, uma das que mais é trabalhada hoje. O cordel já trabalhou muito a história do cangaço, no ápice do cangaço, já trabalhou muitas campanhas presidenciais, né? Cordéis que falaram sobre o presidente Lula renderam milhões e milhares e milhões de textos escritos por vários autores. E assim, alguns fatos que acontecem, quando eu digo, o cordelista tem que estar atento ao que lhe circunda, aos fatos que acontecem ao seu redor. A gente tem, ontem eu até ressaltei um pouco sobre Zé Ribamar Alves, que falava sobre a crueldade de Osama e a arrogância de Bush.
O terrorismo tem rendido muito fato, muito tema para a literatura de cordel. Mas a gente, aqui em Mossoró, boa parte dos cordelistas que nasceram na beira nas margens do rio Mossoró, para ver a realidade do esgoto que se é hoje, nos remete a trabalhar muito a questão do meio ambiente. Eu costumo brincar com o pessoal que a gente apresenta uma peça de teatro que é "Estão destruindo o planeta ou cuidado com a Aquabras". Onde a gente cita em nossas pesquisas, o nosso corpo é constituído de água. O nosso planeta é terra, mas mais de 70% do planeta Terra também é água. Então, água é vida. E toda agressão que se faz ao meio ambiente, a gente prejudica principalmente o nosso sistema aquífero. Então, se a gente destrói o sistema aquífero do planeta, a gente está se matando, né, principalmente. Porque o nosso corpo é constituído por mais de 75% de água. 75% de água. Então, por isso a preocupação de se trabalhar os nossos leitos. Mossoró tem um rio maravilhoso. Mossoró é uma cidade quentíssima, fato histórico, ninguém pode negar, que o rio poderia estar sendo usado como uma ferramenta para aliviar essa sequidão, essa quintura, um momento de lazer, um rio com águas limpas. Mas, infelizmente, o crescimento desorganizado, a falta de organização, falta de planejamento urbano, levou o nosso rio para o centro da sepultura. Nós estamos aqui na margem do rio do Carmo. Esse rio chama-se Rio do Carmo. Esse rio, ele nasce, a foz dele desemboca junto com o rio Mossoró, na cidade de Areia Branca, no limite entre Areia Branca e Grossos, e tem as suas cabeceiras começando na Serra do Lima, nessa região já fronteira com a Paraíba. Ainda nesse rio a gente ainda tem uma qualidade de água mais ou menos razoável. Esse rio, ele corta principalmente a cidade de Upanema, onde já tem vestígios de esgotos para dentro do seu leito, mas nesse percurso de Upanema até chegar em Areia Branca, ele passa por dentro de várias comunidades. Aqui onde a gente está, nesse vilarejo, ele é chamado de Rio de Santana, mas 1000 metros abaixo ele é conhecido como Rio de Curral de Baixo. 500 metros abaixo de Curral de Baixo ele é conhecido como Rio de Angicos. E vai descendo Rio da Barrinha, Rio das Melancia, Rio do Carmo, até chegar na sua foz. E a origem dele ser Rio do Carmo é porque os missionários carmelitas, né, quando adentraram na região, no solo potiguar, veio por esse rio. Começou a subir para fazer suas missões a partir do Rio do Carmo. Mais para baixo nós temos uma comunidade que chama-se Comunidade do Carmo, né? Como documentação histórica, alguns pesquisadores já constataram que tem um marco carmelita, que foi a construção de uma capela, mas isso é assunto para outro cordel. Então, nessa linhagem que a gente trabalha com o meio ambiente, não sei se dá para pegar a produção que a gente está trabalhando assim. A poluição, ela começa dessa forma. Nós estamos vendo aqui um recipiente que é de material de limpeza. Quando não bem trabalhado, isso cai dentro da água do rio e torna-se uma sujeira. Uma bucha de lava-prato, uma embalagem de sabonete, né? Porque a poluição, ela começa bem simplesinho. Às vezes você acha, não, mas isso aqui não vai. Daqui a pouco cai essas 3 embalagens do rio, daqui a pouco mais 3, quando daqui a pouco você vai estar lá embaixo, você vai mergulhar, e você não vê mais peixe, só vê lixo. É um fato real, que a gente tem que estar atento para isso aí.
Então é essa linhagem. Cordel que a gente já trabalhou capa, trabalhou texto, trabalhou a montagem de bonecas, trabalhamos os estilos. E essa é uma das finalizações que a gente tem do cordel, a declamação. Afinal, o cordelzinho está pronto e a gente já pode sair por aí vendendo. Ó o cordel, minha senhora! Ó o cordel! Vai querer, dona Maria? Cordelzinho, ó, o fio do rio falando meio ambiente. É R$3 o cordel. Cordel aí, patrão! Quer? Traga aí o dinheiro, macho! Então é isso. Essa é uma das partes. E ainda dentro dessa temática, a gente trabalha o Minha Várzea, Minha Vida, que é aquele cordel que eu desde do primeiro vídeo que eu estou dizendo, foi um cordel que foi produzido por encomenda para a cidade de São Paulo e infelizmente eu não fiquei com um registro desse, nem com a boneca do Minha Várzea, Minha Vida, só com a capa, com aquela capa do cordel. Mas ele começa, eu vou tentar declamar aqui pelo menos umas 4 estrofes. Ver que a mente ainda lembra. Ele foi um cordel que eu fiz na época, quando eu produzi esse cordel, eu fiz num estilo de cantoria que a gente tem também, que é denominado como aboio de vaqueiros. Que aí é outra linhagem cultural dentro dessa arte tão ampla, né? Que é a literatura de cordel, onde muitas vezes eu já falei e digo, o cordel ele é ótimo, ele é excelente. É preciso sim trabalhar a literatura de cordel com rima, métrica e oração, porque ela complementa outras artes. O cordel ela entra para a música, ela como literatura declamada, ela também pode ser trabalhada dentro da música. Eu trabalho com cordel em mais duas vertentes culturais, que é o coco de roda, né? Que a gente tem que compor os versos metrificadinho dentro da cadência do coco e o aboio de vaqueiro. Que eu posso até cantar aqui umas 2 estrofezinhas ou 3 para a gente conhecer o que é o aboio de vaqueiro. Para isso eu vou tomar conta aqui pegar aqui nas minhas mãos esse instrumento que me acompanha por todo o meu percurso. Quando eu era menino, já tinha toda a certeza. Minha vida era tão boa, cheia de muita beleza. Sentindo o gosto mais puro das coisas da natureza. Tudo tinha sua beleza, vinha um sol bem radiante. A lua cheia no céu, nova crescente ou minguante. Nas noites de cantoria eram mais emocionantes. Vejo hoje tão distante essa vil realidade. A ambição já mudou as feições dessa cidade. Destruiu todo o semblante da nossa comunidade. Hoje eu guardo essa saudade daquela gente tão minha. Desde menino morei lá naquela ruazinha, que eu sempre acordava por lá, já bem de madrugadinha. Passava uma aguinha no rosto e logo corria, ligeirinho pro curral, contente sempre eu ia, tomar leite bem quentinho no portão da vacaria. O vaqueiro me dizia, cuidado com a vaca preta, Nanã hoje tá meio brabo, solte ali borboleta, e a bezerrinha marrom pra desmamar a barreta. Ele fazia uma careta quando pegava suru. A vaca era ruim de leite, os peitinhos eram uns bubu, bem miudinho assim, só castanha de caju. Então é isso, a literatura de cordel, como eu falei, a gente canta, a gente declama, a gente escreve,
a gente trabalha o visual, né? Trabalha os apoios culturais, os patrocínios, trabalha o marketing, não é isso? Como eu já falei, a capa do cordel é a identidade, é o atrativo principal. O cordel ele pode ser utilizado, como eu já falei, em aboio. Eu utilizo a literatura também nas rodas de coco, nas composições dos versos. E para quem está iniciando, geralmente quando você inicia a sua lida no cordel, você vai ter toda uma vivência, todo um traquejo, uma história de vida particular. Muitas pessoas subsistem, sobrevivem do cordel. Alguns cordelistas profissionais vivem única e exclusivamente dos feitos dos seus trabalhos, dos frutos de suas inspirações, dos seus escritos. Eu, pela formação que eu tive, eu fui obrigado a ter outras profissões. Eu utilizo a literatura de cordel, de certa forma, como uma fonte de inspiração para aproveitar o meu cotidiano. Eu costumo dizer para alguns amigos meus, para as pessoas que estão no meu cotidiano, o meu trabalho profissional fora da literatura de cordel, ele é alimento para a construção dos meus escritos. Eu preciso da pesquisa. Para estar trabalhando com essa literatura popular, eu preciso estar no meio do povo. Eu preciso conhecer o povo, saber o que o povo faz, o que o povo gosta, o que o povo quer, para que a gente tenha uma composição escrita, uma composição poética que agrade a população. Não adianta eu tentar falar na literatura de cordel, com um versejar clássico, eu estando dentro da população do povo mesmo, eu estou com a língua arcaica. O arcadismo serve para os pesquisadores. Então o cordel quem vai transformar ele em arcaico são os pesquisadores, a universidade que vem, nos procura para trabalhar, para saber do nosso viver, do nosso fazer artístico. Então essa parte compete aos pesquisadores. Nós, como cordelistas, também somos pesquisadores. Temos que estar atentos ao cotidiano, do dia a dia da população, para estar com temas que agradem a população, para estar trabalhando temas que nos tragam a reflexão. Né? Aí a gente entra na parte onde o cordel também serve, é utilizado como ferramenta de educação, de formação educacional. Aqui em Mossoró nós temos um projeto de alguns amigos aí que trabalham a cantoria de viola na sala de aula, o repente na sala de aula. No Ceará nós temos o projeto Acorda Cordel na sala de aula, que é utilizado, né, em algumas oficinas que a gente trabalha. Eu já trabalhei no estado do Pernambuco, no estado das Alagoas, aqui também no Rio Grande do Norte, em São Paulo e no Rio de Janeiro, em São Luís do Maranhão, no Maranhão. Onde a gente vai, a gente deixa sempre o nosso baúzinho de cordel dentro de algumas escolas onde a gente trabalha com as oficinas, para que a criançada, a juventude tenha acesso a esse instrumento de educação, essa educação popular. Dentro dos projetos de educação popular, a gente trabalha com cordel também na sala de aula. Mais uma coisa é que o cordel ele não é inviável para se viver só desse cordel. Como eu já disse, alguns poetas vivem unicamente, exclusivamente da literatura de cordel e da xilogravura, né? Como a gente já falou, teve uma época que eu já vivi praticamente só disso aqui, meu ganho era só isso aqui. É a oportunidade que você tem de estar trabalhando
Você está no mercado de trabalho que daqui a pouco ele vai dar uma estagnada, vai parar. E você tendo outras opções, está aqui, está a literatura de cordel que hoje me está sendo bem viável, bem rentável, graças a Deus. E nós estamos aí nessa luta, vamos para essa luta aí. A outra coisa, é que eu estava pensando agora há pouco aqui sobre a literatura de cordel, para quem está iniciando, para nós cordelistas é excelente. As oficinas ela vêm para criar um público apreciador de cordel e também criar cordelistas. Porque quando uma arte ela é bem popularizada, que o cordel por ser uma literatura baratinha, todo mundo tem acesso. Por se transportar o cordel no bolso, você pode estar no ônibus, você lê o cordel no ônibus, você lê o cordel num trem, você lê o cordel num carro, você vai lendo com você de passageiro, né? De motorista não. No avião, em qualquer canto. É uma literaturazinha de fácil manejo, que você pode andar com ela no bolso e por ser acessível também, principalmente, né? É uma literatura que a gente quer, quando a gente se propõe a fazer esses trabalhos, que a gente quer criar um público-alvo, um público que aprecia a literatura de cordel, um público que faça a literatura de cordel também. Então é um processo crescente, onde a gente tenta fazer com que a população tenha acesso. Muita gente diz, não, o cordel vai acabar, o cordel vai acabar, o cordel vai acabar. Hoje nós temos alguns escritores que estão lançando, alguns poetas cordelistas que estão lançando livros, faz uma coletânea de cordel, bota 10 cordéis, 12 cordéis. O Antônio Francisco começou com isso aqui em Mossoró, 10 cordéis num cordel só, que é o livrão, né? Aí já fez outras edições, Por Motivo de Versos, Vereda de Sombra, e assim vai. Então, quando a população acha que o cordel morreu, ele renasce novamente das cinzas como se fosse uma fênix. Com um novo afã, com um novo estilo, e é aquilo que a gente tem. A gente tem que estar apanhando, que é para a gente ir aprendendo a lidar com o cotidiano da arte. Então é isso. Então para quem tem outro cordel. Declama aí um cordel para finalizar. Uhum. Vamos lá. Então, eu tinha guardado esse cordel para a gente fazer o final, mas eu acho que a gente pode finalizar. Eu tinha guardado o primeiro cordel que eu fiz, que é um que eu acho que foi um dos mais bem trabalhados, mesmo por ter sido o primeiro. O texto, ele me é muito, muito presente, que é o Briga de Lombrigas. Que esse cordel, ele é assim, ele é uma mistura uma mistura do real fantástico, né? A realidade fantástica que a gente chama. Esse cordel Briga de Lombriga, eu fiz ele no ano de 2003, 2002, 2003, mais ou menos aí. 2004, por aí. Eu lancei ele em 2004. E eu tinha esse cordel adormecido. Essa terra que a gente está hoje aqui, ela pertence ao projeto de assentamento Quixaba dos Boiadeiros. E nesse período entre 2002 e 2003, minha mãe, já falecida, ela morava na ocupação do assentamento, e quando a terra foi comprada pelo banco e tal, que foi dividida entre os colonos, que fizeram a casinha lá em cima na vila, ela precisou de uma pessoa para trabalhar as delimitações de terreno, que era fazer um broco, bem alinhar todinho, fazer cerca e tal, e ela tinha uma grana para pagar uma pessoa. Eu disse, não, mãe, a senhora guarda essa grana aí, que eu trabalho durante a semana, fim de semana eu vou aí, sábado, domingo eu faço uma coisa, no outro fim de semana eu faço outra, a gente termina, faz isso aí. Beleza. E eu nessa lida cotidiana, me lembrei da tristeza do jeca, daquele cansaço que o nordestino tem, daquela coisa baiana de ser, né, sem pressa.
e fiz esse cordel Briga de Lombriga. Ele tem um pouco de real e fantástico, né? Que é o dedo de garra da alavanca, botei burro na carroça, foice, machado, chibanca, juntei tudo, fui para a roça. Tinha água na moringa e já dentro da caatinga a preguiça me bateu. Eu já estava cochilando quando eu vi alguém falando, esse danado morreu. Quando eu ouvi aquilo, dei um pulo assim para o lado, todo cheio de estilo, dava golpe de machado, ferro subia e descia, de um lado já caía uns 17 mourão, e eu nem tinha suado, rodando feito um danado nas terras do meu patrão. A garganta deu uma secada, que a baba caía dura, beber água, que nada, lasquei foi uma rapadura. Aí fui sacando na boca, a barriga estava tão oca que quando dentro bateu, foi a maior intriga, se eu não me engano dessa briga, uma lombriga morreu. A água que eu tomei, senti que ia voltar. Pelo que eu imaginei, receio em até contar. Eu penso que foi intriga e confusão da outra lombriga que queria se vingar. Aí minha boca abriu, uma solitária saiu e mandou eu me virar. Diante do acontecido, é o mundo que me virei. Um tapa no pé do ouvido, acredito que levei, pois quando eu vim dar fé que fui ficando de pé, estava ali na minha frente, uma lombriga danada, na outra dando pernada, brigando assim como gente. E as bichas se agarraram na maior estripulia, no limpo que elas passavam de mato logo se enchia. Depois foi que eu reparei, o mato que eu derrubei durante 2 horas, estava todo replantado, todo enganchado e cheio de tora. Só que as duas danadas caíram no formigueiro, sei que dessa lombrigada passou foi o dia inteiro. Foi quando eu vi um grito que parecia um apito, senti a tapa no peito. Tu merece uma coça, sai de casa pra roça pra vir dormir desse jeito. Quando eu olhei de lado, estava a mamãe em pé, o burro veio enganchado comendo os pés de café, e eu ainda deitado, numa jurema escorado, não sabia o que falar, pelo que eu imaginei, dormi tanto que sonhei com 2 lombrigas brigar. E esses casos acontecem aqui para as bandas do sertão, vocês sabem que merece uma boa tradução, pois história de trancoso e de cabo mentiroso que a gente daqui inventa, mesmo que o povo ignore, é cultura e é folclore nas cidades barulhentas.